Apoio Construtora Silva Pac. Os melhores empreendimentos para você viver com tranquilidade. Colégio Margirus. Suas escolhas definem o seu futuro. Camboriú completa mais um ano de muitas realizações e temos um presente para você. Uma semana inteira de grandes shows e atrações. Fernandinho, Jean e Júlio, Falar é fácil, Vitor Clay e Chimarruts. Traga sua família e amigos. Camboriú, 139 anos, construindo o futuro. Confira a programação no site da Prefeitura. Realização Prefeitura de Camboriú. Qual a sua meta hoje? Superar limites? Entrar em forma? Ou é fugir da correria e passar mais tempo com a família e amigos? Nós da CELD promovemos há 17 anos qualidade de vida, esportes, diversão e cultura. Fazendo da nossa missão proporcionar bem-estar com criatividade, paixão e disciplina. Pois nós acreditamos em você. Foque na sua superação, foque no seu desenvolvimento. Foque nos seus sonhos e deixe que nós focamos em você. CELD, aqui viver bem não é uma meta, é uma rotina. Viva bem, faça CELD. aqui nós também estamos ao vivo agora, exatamente agora. Estamos iniciando mais um CELDcast com vocês. Estamos aqui ao vivo dessa vez nessa temporada de 2023 com todos os nossos seguidores. E a nossa maior novidade é que a gente está ao vivo também no VCTV. Aí o Sandro, né, um abraço a essa grande família que está por trás dessa TV maravilhosa. E estamos aqui para levar para até você saúde, esportes e negócios. E deixa eu falar que a nossa reestreia esse ano não tá fraca não, gente. A gente traz aí um grande empresário da nossa cidade, apaixonado por esporte, apaixonado por empreendedorismo e hoje ele trouxe o seu braço direito, seu coordenador, que foi o nosso elo para a gente fazer essa ponte, para a gente ter esse bate-papo bem gostoso aí na nossa próxima hora. Então está começando mais um CELDcast, sempre naquela posição que eu sempre falo para todos que nos assistem e nos ouvem, a posição de eternos aprendizes. Porque é para isso que estamos aqui, para aprender cada vez mais. Aprender com você que está aí, porque agora você pode mandar a sua pergunta aqui diretamente, que a gente está ao vivo, e a gente vai interagir com você. E principalmente aprender com os nossos entrevistados, com os nossos participantes e convidados, nossos amigos que estarão conosco aqui compartilhando seus melhores momentos e seus principais aprendizados na vida. Então hoje a gente está aqui com nada mais, nada menos que o senhor Sérgio Margirus. Ei, seja bem-vindo. Seu Sérgio, muita satisfação. Obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui. Eu fiquei assim, muito feliz, orgulhoso pelo convite, porque senti assim, um certo carinho por tua parte, da CELD, né, essa empresa que faz com que a educação, o esporte, o lazer, seja destaque na cidade que eu tanto amo e que nós amamos e que é referência para o mundo, a nossa cidade. Então o esporte, ela tem que ser também tratada como algo muito especial. Eu, como gosto do esporte, né, como esportista, então eu aplaudo e torço muito pela empresa CELD, que ela revigore cada dia mais nesse espaço que é devido, um espaço espetacular que a CELD tem. E nós estamos aqui para contribuir com as perguntas, com esse nosso bate-papo aqui
muito descontraído para os nossos ouvintes ou que estão nos assistindo, sejam assim acariciados com aquilo que a gente vai falar aqui, porque são coisas importantes no nosso dia a dia, exatamente, na vida das pessoas e naquilo que a gente faz todos os dias. Com certeza. O seu Sérgio está à frente do Colégio Particular Margiros desde 93, né, seu Sérgio? Nós estamos na educação de Balneário Camboriú desde o dia 1º de março de 1993. Então, completando esse ano 30 anos. 30 anos. É algo muito especial na minha vida, na vida das pessoas que já passaram pelo colégio, na vida das pessoas que estão lá no colégio. E todo dia é um aprendizado. Se você me perguntar, você tem alguma experiência, eu diria para você que experiência a gente faz no dia a dia. O casual é o que a gente faz com que as nossas possibilidades de aprendizagem sejam muito mais reais do que aquilo que a gente faz no dia a dia. Eu sempre procuro saber mais, não porque seria algo que não fosse favorável a gente. O conhecimento, na verdade, é algo que vai ser especial para cada um de nós. É verdade. Tá? Então, o conhecimento nos leva à fortaleza da fé, do querer, de estar empreendendo, né? Porque o grande empreendedor é aquele que acredita primeiro nele mesmo, depois nas possibilidades que a sociedade os permite. Porque a sociedade é que vai permitir você ficar 30 anos, 40, 50. Se a sociedade não entender isso, você não fica nem um ano. Então a sociedade, Balneário Camboriú, os catarinenses, as pessoas que vêm todo ano, acreditaram no nosso potencial e na qualidade de ensino. Eu sempre digo, e falo isso frequentemente, a qualidade do ensino é que vai fazer com que os nossos alunos tenham destaque nesse Brasil e Balneário Camboriú. É mundo, né? É destaque mundial. Destaque mundial. Destaque mundial. É uma coisa assim muito especial na nossa carreira, né? Quando nós temos assim uma facilidade de fazer com que as pessoas nos entendam, isso fica caracterizado como respeito à educação, sabe? Então é isso que o colégio vem buscando nesses 30 anos. Respeito à educação, à qualidade de ensino e, especialmente, eu sempre acredito muito nisto, eu especialmente, e por isso que manifesto esse desejo sempre, não é? As pessoas têm que acreditar primeiro nelas mesmas. Como que é estudar, né? Como é que é participar disso tudo? Estudar, eu já tenho falado diversas vezes isso, estudar é um ato de fé. Se estudar é um ato de fé, porque você está estudando para adquirir conhecimento. Amanhã, de certa forma, você vai usar o que você aprendeu. Você não vai... Ninguém vai tirar isso de você. Ninguém mais tira. Ninguém mais tira. Então, é um negócio assim muito especial para cada um de nós. Então, essa qualidade inerente do ser humano, de capacidade intelectual, isso faz com que nós nos aprimoramos muito mais e qualificamos as pessoas que lá vão. Porque, no final das contas, um resultado é você assinar um documento para ele, você assinar um diploma, um documento que ele frequentou o colégio com dignidade, com respeito, com louvor. É isso que faz com que a nossa profissão seja hoje reverenciada e aplaudida pelas pessoas que lá estão. É isso que a gente deseja. É exatamente. Tá? Exatamente. Sabe as palavras que Sérgio traz para nós, não é? E a gente tem aqui também o Rafael Guimarães, ex-jogador de vôlei, palestrante e educador com foco no desenvolvimento de talentos e propósitos. E Rafael, o seu Sérgio encontrou essa pérola, né, que chegou do Rio de Janeiro, né, seu Sérgio? E também caiu lá na CELD. Seja bem-vindo, Obrigado, Aline. Estamos aí caminhando, né? Conectei lá na CELD com você, na nossa escola de vôlei lá, né? O tempo passa tão rápido, já para quase um ano nossa escola de vôlei. E aí depois conectando com o diretor, o professor Sérgio, no Colégio Margiros, trabalhando na coordenação. Como você falou, a honra de estar aprendendo, né? Somos eternos aprendizes e vamos caminhando, compartilhando conhecimento uns com os outros, no esporte, na educação corporativa, sobre empreendedorismo, na educação básica, fundamental, ensino médio, enfim. Nosso grande propósito é realmente continuar avançando e aprendendo, né? Compartilhando aquilo que a gente tem aprendido. É minha felicidade de ter encontrado o diretor nessa minha jornada, né? Já chegando aqui na cidade, imagina, ter um mentor como esse, né? Verdade. Ter a oportunidade de todos os dias caminhar junto com o diretor ali.
Eu costumo dizer que ele me dá alguns papéis durante a semana assim, sabe, Aline? Bilhetes de incentivo, bilhetes de orientação, eu guardo aquilo ali como pérolas comigo. Legal. Todos que ele me deu desde o início estão todos guardados comigo assim, ó. Dobradinho, ninguém mexe naquilo ali, porque são tesouros realmente, né? Claro. É uma oportunidade de encontrar, né? Um homem com uma sabedoria grande, né? Tantos anos de experiência no empreendedorismo, no magistério. E me dá essa oportunidade, ele deixa lá para mim, eu guardo lá os papéis, estão todos lá comigo, você sabe disso, né? Que show, que legal. Mas estamos aí, Aline, vamos bater esse papo aí. Isso aí. E o interessante, né, seu Sérgio, a gente, desde que eu comecei a gravar os podcasts, antes não eram ao vivo, eu sempre trouxe esse estado de aprendiz. Né? Eu gosto até, alguns podcasts a gente cantou, né, aquela música da... viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Sim. E olha só, nossa reestreia, a gente está aqui com um ícone, né, da nossa região, aqui na educação, né, seu Sérgio? E eu acredito que a maior satisfação que a gente tem, a maior gratidão de ser um educador ou de nós, quando chega uma fase da vida, é compartilhar tudo aquilo que a gente aprende com aquela geração que está vindo, para que aquela geração que está vindo diga, olha, meu camarada, eu estou aqui para te ajudar, para que a tua vida seja um pouco melhor ou bastante melhor do que a minha, e que você chegue ainda mais longe. Né? Eu acho que satisfação maior do que essa não existe, né? Com certeza, essa é uma filosofia muito real, né? Você deseja que as pessoas que compartilhem com você o conhecimento, que elas tenham uma prosperidade muito maior que a sua. Porque o que nós desejamos fazer nesse planeta a não ser humanizar, né? Porque quando você educa alguém, você está humanizando. E humanizar as pessoas hoje é questão de comportamento. Mas não é só comportamento, é consciência daquilo que nós estamos fazendo. Como diretor de escola, como professor, como gerenciador de possibilidades e de sonhos das crianças, dos jovens, né? Inclusive do professor. Muito mais hoje do professor. Porque eu desejo que meu professor seja reconhecido. Porque hoje no Brasil, sim, é lamentável que se diga que o professor não tem mais voz ativa na sala de aula, ele não tem mais voz ativa na sociedade. Haja visto o que aconteceu em São Paulo a semana passada. Um estudante de 13 anos chega e faz aquilo com a professora. Exatamente. A despeito de todas as outras barbáries que existem em sala de aula. Né? Então a gente, com muita satisfação, a gente diz que dentro da nossa expectativa, a gente tem desenvolvido nesses 30 anos e saboreando a educação com respeito, para as pessoas entenderem de verdade. Então o comportamento social hoje é de consciência. Nós não forçamos ninguém a nada. Quer estudar no colégio nosso? As portas estão abertas. Não quer, tem outra escola para você escolher, cara. Eu acredito que a gente nunca viveu num tempo, antes disso, tão livre. É como o senhor falou. É questão de consciência. Né? É questão de consciência de ensinar, é questão de consciência de aprender. Se você não quer aprender, por favor, se retire. Ou, né, se você não quer praticar esse esporte, por favor, se retire. Mas o que te faz, né, chegar a esse ponto da agressividade e a falta de consciência realmente, né? A gente diz assim, ó, a humanidade ela é complexa. A humanidade, no sentido amplo daquilo que eu imagino, como filosofando, a humanidade é complexa. Mas o comportamento humano, ele tem que ser um comportamento humano com característica de cada país, daquilo que é formado cada cidadão, dentro daqueles conceitos ou dentro daquela cultura. Infelizmente, a cultura do Brasil, ela está aquém daquilo que nós desejamos. Por quê? Porque hoje nós não temos um ponto de referência para que as crianças olhem assim, poxa, como é que funciona a economia, a política, a engenharia, o turismo, né? Qual é o ponto de referência? Não é? Você liga a televisão, você não tem hoje um ponto de referência. Não é? Dentro daquilo que nós estamos fazendo. Aí vem para a escola. Qual é o ponto de referência das crianças na escola? O professor. Mas esse professor, assim, não generalizando, é uma autoridade, mas que lá na sala de aula, muitas vezes ele não tem autoridade. Porque passa até desapercebido
que ele é um professor, pô, ele está ensinando, ele está educando, ele está elevando a personalidade de cada criança, de cada ser humano. É isso que eu penso. Elevando o nível de consciência e conhecimento, né? Com certeza. E a gente está aqui no CELDcast, a CELD está há 17 anos no mercado, né? Vamos chegar nos 30, como com certeza o Colégio Maravilhas. Com certeza. E levando muito esporte para a nossa população e realizando ainda muitos sonhos. A gente está com projetos maravilhosos lá para crianças e adolescentes e que com certeza vão sair de papel. E tem muitas conversas paralelas que não saem, né? Não estão aqui perante as câmeras. Mas a gente está com projetos e intenções maravilhosas aí. E o principal que eu quero falar... Sérgio, conte pra gente, porque toda entrevista, eu acho que toda cidade já conhece bem a parte da educação da sua vida. Eu quero conhecer o esporte. Como começou essa paixão pelo futebol, pelo esporte? Mulher. Foi outro dia. Foi outro dia lá em casa, quando eu era bem pequeno. Quando eu era bem pequeno, não tinha chuteira, tinha uma bola de plástico aí, muito legal. Ruim. Mas eu escutava a Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Meu pai, falecido meu pai, ele serviu o Exército no Rio de Janeiro. Então ele veio com as características de um ano que ele ficou lá, 1 ano e meio mais ou menos, para cá. E aí quando casou com a minha mãe, obviamente, ele tinha essa ideia de Rio de Janeiro, tal, aquela coisa toda. E a nossa cidade aqui não tinha luz elétrica, não tinha telefone, não tinha farmácia, não tinha ruas calçadas, não tinha água, não tinha nada, não é? É cada um por si, e a comunidadezinha ali e tal, a gente conhecia todo mundo na cidade. Caramba! Não é? Então, esta era a cidade que a gente tinha, não é? O que nós tínhamos na cidade? Meu pai tinha uma grande extensão de terra, e ali a gente fez um campinho de futebol, que era a nossa brincadeira dos domingos, a piazadinha. Não é? Eu ali comecei a... Mas só os domingos que o senhor brincava? Não, todos os dias, só os domingos. Meu pai não deixava, porque tinha que trabalhar. Vamos trabalhar. Então, o nosso serviço, a gente sempre diz o seguinte, qual é o nosso serviço, né? Cuidar do cavalo, da vaca, do bezerro, aquela história toda de moleque, e eu gostava muito disso também, além do que eu gostava muito disso. Então, a gente, na cidade, a gente convidava 3, 4 amigos para ir lá no domingo jogar uma bola. Era 3 contra 3, 4 contra 4, daí pequenos, 7, 8 anos. Sim. Depois, na frente, né, a cidade teve mais gente e tal. Então, a gente começou... E eu comecei essa história do esporte. Gostava muito de futebol. E aí eu comecei a fazer um treinamento assim, daí fui para o colégio, assim, não tinha nada no colégio, não tinha educação física, não tinha nada. Tinha uma salinha de aula com 3, 4 amigos. Naquela época não tinha educação física? Não tinha, porque não tinha nem espaço, era uma casinha de madeira. Mas que ano que era isso? 1959. 59, década de 60 por lá. Então não tinha nada na cidade. Mas a cidade foi evoluindo. Essa cidade aqui, a maior riqueza dessa cidade aqui era a praia, né? Na ocasião, a praia espetacular, né? Era toda cercada de árvores e tal, para chegar até lá. Meu pai, a gente ia a cavalo, ia de carroça, aquela história toda dessa fase de vida ali. Legal. Então, essa é uma pequena história minha ali de 7, 8 anos, 9, 10, né? Aos 12, 13 anos eu já comecei a jogar, porque na época eu não jogava, os piá não jogavam com os mais adultos, né? Eu já comecei a jogar com os mais adultos, os caras me levavam, não, você vai jogar e tal. Jogava bem então o senhor, né? Joguei um pouquinho. Tá bom. Mas o senhor chegou a jogar em clubes? Joguei, não, eu não joguei em clube não. Não? Porque, veja bem, nós morávamos em Balneário, tinha Florianópolis, que era Avaí e Figueirense, e tinha Itajaí, que era o Marcílio Dias. Mas o time do Marcílio Dias se extinguiu também. Tinha o Clube Náutico Almirante Barroso, que também foi extinto. E aí só ficou os campos, né? Eu nasci ali do lado daquele clube. Então, quando o Clube Náutico Marcílio Dias foi extinto,
eu fui jogar em Itajaí. E aí joguei no time do Marcílio Dias, que não era Marcílio, mas todos os jogadores estavam no Marcílio naquela época. Saíram do Almirante Barroso para o Marcílio? Não, do Marcílio para esse clube amador. Para esse outro clube. Que nós fundamos lá. Quer dizer, já estava fundado, que era o Cometa Futebol Clube. Então eu joguei nesse time ali uns 6 anos mais ou menos, ou 5 anos mais ou menos. E ali a gente foi campeão lá do amador, porque o nosso time a gente jogava no campo do Marcílio Dias, um campo oficial, muito espetacular. Então a gente tinha esse domínio ali, e ali foi a minha vida. Aí futebol de praia, 12 vezes campeão de futebol de praia. Futebol de salão, então, nem conto. Disputei jogos abertos de futebol de salão aqui de Balneário Camboriú, o primeiro time de futebol de salão. Então, essa história assim, mas as pessoas não lembram, porque não me conheci, lógico, eu tinha 18 anos, 19. Isso faz 50 anos atrás, cara, não era nascido ainda, tá entendendo? É outra Balneário Camboriú, né? Com outra certeza. Balneário. Mas o senhor me contou um dia que o senhor construiu a primeira quadra de society de Balneário Camboriú, quando foi isso? Foi o primeiro campo de futebol 7, que a gente falava na época, a gente construiu em 1975. 75? Não foi nem aqui em Balneário, foi lá em Camboriú. Uma quadra de futebol 7. Mas com grama sintética? Não, grama... Natural. Em 1989, foi construído ali na rua Santa Catarina 2 quadras de futebol 7. Daí. Então, 1987 por aí, mais ou menos ali. Então foi a primeira quadra de Balneário Camboriú. Mas foi rápido. Eu li uma reportagem que o seu site, a grama sintética, entrou no Brasil em 84. Mais ou menos. Então logo o Balneário de Camboriú já tinha? Já. É isso? Não, levou um tempinho. Né? O primeiro site de Balneário Camboriú estava ali perto, deixa eu me lembrar, perto do Hospital Santinês, no antigo Hospital Santinês, um pouquinho para frente, o cara fez uma quadra ali que eu lembro. Tá? Mas eu nunca joguei sintético, porque eu não jogo sintético. Eu não jogo. Eu, especialmente, não jogo. Não é? Porque eu não posso mais, né? Não posso mais. Essa é a pequena história que a gente conta. Sim. E fora outras tantas histórias que eu tenho da cidade, né? A cidade, assim, eu digo que... Hoje eu falo, inclusive, eu falo todo dia, a maior cidade do mundo é Balneário Camboriú. A maior cidade do mundo é Balneário Camboriú. As pessoas, acreditem se quiser, entendam como entender, para mim é a maior cidade do mundo, né? Sim. Nós conhecemos algumas cidades... Porque o mundo todo está em Balneário Camboriú. Eu conheço... É isso aí não. Eu conheço algumas cidades, então... de certa forma, a gente fala assim, e eu falo assim, porque vi esta cidade nascer, ela não tinha luz elétrica, não tinha nada, né? Então eu vi essa cidade crescer, né? Obviamente que passou bastante tempo, né? Eu quero ficar aqui por mais alguns anos para ver. Faz bastante tempo também, né? Então é assim, né? Que nós formalizamos uma intenção. Eu sempre digo, eu falo para meus filhos, né? Procure ter uma postura reta para você andar de cabeça erguida na cidade. Eu ando de cabeça erguida na cidade, eu não me comprometi com ninguém, tá entendendo? Eu sempre fui muito justo naquilo que eu fiz. Não é? Então, sim, eu passo em qualquer lugar da cidade, as pessoas queiram ou não, vão me observar. E sabem quem. Queiram ou não, podem gostar de mim ou não, mas isso é livre, né? As pessoas têm essa liberdade de gostar ou não. Mas eu sempre fui muito justo naquilo que estava ao meu alcance. Sim. Eu nunca prometi mais do que eu não podia e menos que eu podia alcançar. Está entendendo? Então, e falando nisso, o que o senhor diz? Compartilha com a gente, né? Porque nós, a nossa nova geração, seu Sérgio, é a geração do Rafa, né? Do Rafael, a gente é muito agora influenciado e treinados por coaches, né? Ao redor do Brasil e tudo mais. A nossa geração, ela está crescendo, né? Com pessoas da nossa idade que está realmente compartilhando conhecimento e consciência
para a nossa geração, para a gente passar isso para as demais gerações que estão vindo, nossos filhos, né, as crianças que nós estamos educando e crescendo. Então, assim, e muito na área do empreendedorismo, né, Sim. Rafael? O Rafael, ele é formado, né, com Pablo Marçal, Sim. né, em coach. Eu sigo muito o Wendel Carvalho e sigo muito o trabalho da Tânia Zambon, do Michel. Inclusive, o Michel está vindo semana que vem para fazer parte de vendas. E a gente sempre usa... Hoje, o Brasil está sendo bombardeado por isso, né? Empreendedorismo, técnicas de vendas, desenvolvimento marketing, pessoal. desenvolvimento pessoal, inteligência emocional. Com certeza deve ser algum movimento a nível mundial, devido a Tony Robbins, né? Sim. Que sempre esteve à frente de todos eles. E eu sei que o senhor tem um projeto pioneiro, que poucas pessoas sabem, né? Aqui em Balneário Camboriú, que o senhor trouxe uma apostila de inteligência emocional do Léo Freiman. Isso aí. E gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, Rafael. Fala um pouco sobre Sim. isso, para quem está nos ouvindo, para justamente explicar. O Léo, ele realmente é referência hoje no Brasil na área de educação e de trazer todo esse aprendizado do coach para a área educacional de pequenos. Né? Porque eu sou uma pessoa que busco muita informação nessa área, com minha filha de 6 anos, porque a nossa geração é aquela geração que não quer errar, né? Reconhece, agradece muito tudo que passou, mas a gente quer minimizar. Então, a gente sempre busca muita... Com certeza. Né? E como que é esse trabalho que Margiros está fazendo e é pioneiro na nossa Esse região? é um dos diferenciais assim, do colégio, assim, espetaculares, como diz o diretor. Né? Dos anos iniciais até os alunos do terceiro ano do ensino médio, né? Nós trabalhamos com uma disciplina chamada Projeto de Vida. E esse projeto de vida trabalha justamente a parte da inteligência emocional do empreendedorismo, como você falou. E todo o material é confeccionado pelo Léo Freiman e pela equipe dele. É um material assim extraordinário, que fala realmente princípios de inteligência emocional, como disse, né, de empreendedorismo, fala sobre propósito de vida com os alunos, sobre metas, objetivos, né, gestão de processos, de produtividade, eficiência. E quando eu cheguei no colégio lá para trabalhar essa na coordenação, né, eu lembro que conversei com você sobre isso e também conversei com o diretor sobre isso. Falei, esse projeto aqui é um projeto fantástico, né? Extraordinário. E tenho falado sobre isso com os alunos em sala, né? Todas as vezes que a coordenação vai na sala, dá algum recado, conversar alguma coisa com eles, eu falo, olha, a importância desse material para a carreira de vocês aqui é extraordinária. Aí eu falo mais ou menos o que você falou. Ó, minha geração, nós estamos aqui mergulhando, estudando até hoje, para entender isso que vocês estão tendo aqui, ó, como uma disciplina dentro da escola. Né? E eles têm as aulas ali, aulas semanais, né? Não são disciplinas optativas, não. Todos eles estudam aquele conteúdo. Tem um material que faz junto com a família em casa também, que é um grande diferencial desse projeto, né? Eles estudam em sala de aula e tem projetos que são complementares com a família em casa, as apostilas, exercícios. Então, nós temos desenvolvido esse trabalho com um projeto de vida lá, e o nome é bem interessante, que nós colocamos lá, né? Projeto de vida. Porque justamente essa consciência do aluno, né? Sobre aquilo que ele vai já gerenciar a carreira daqui a algum tempo, né? Sim, justamente, porque o coach, ele ensina muito as 6 áreas da vida, são 6? Sim. A roda da vida, né? Roda da vida. A roda da vida, onde você realmente olha a área social, Sim. espiritual Sim. e, me ajuda, A gente pode falar, profissional. profissional. E profissional, são as 3 áreas. Sim. E ali dentro, cada uma se ramifica em 3 partes, né? Eu Tem um vi o exercício na material lá. apostila, inclusive, da roda da vida. Acho que eu cheguei a comentar com você uma vez sobre isso. Sim, eu vi quando o lá. material. Você viu, né? Eu Bem vi. interessante. E, inclusive, isso aí é muito importante, seu Sérgio, principalmente porque eu venho do mundo esportivo. Né? Então, todo o estudo que eu fiz com os atletas, por que dura tão pouco tempo a carreira profissional de um atleta, de um jogador, né? Além do físico, né? Mas você pode, quando o meu físico já não está mais me ajudando, como que eu posso contribuir com tudo que eu aprendi até então? A roda da vida ajuda e dá uma direção a esse adolescente, a esse futuro jovem. Sim. Porque a carreira esportiva acaba ali pelos 30 anos, né? 35, 38, os que têm mais sorte. E o senhor já pensou em montar uma escola esportiva? Viu, Vamos Foco lá agora, né? no esporte. Viu, Aline? Na verdade, assim, ó, como eu gostava muito de futebol, a característica minha declinava sempre para o esporte. Futebol, de maneira geral, futebol de salão, futebol de campo, futebol de praia e futebol 7. Então, essa seria uma das áreas minhas. Eu não tinha habilidade no vôlei, no basquete, nada disso. Mas eu sempre fui muito envolvido com isso. Eu fiz time de futebol, depois, mais até recente, eu fiz time de futebol do colégio, aquela coisa toda. Então, a gente sempre teve em função disto. E hoje, com a vinda do Rafael, como ele é o cara do vôlei,
o cara que conhece tudo de vôlei, com a intenção nossa de nós engajarmos novamente o esporte na escola. Nós estamos hoje no colégio com a escolinha de vôlei, de futebol de salão, e a modalidade de luta também, que é o Jiu-jitsu. né? Então nós estamos aí com essas modalidades, né? Evidentemente que nós queremos alcançar passos maiores. Sim. E aí vem a CELD ao nosso encontro. Está entendendo? Vem a CELD ao nosso encontro, que isso é uma satisfação nossa e espero que seja a tua também. Sim. Avolumando mais atletas, mais pessoas que estejam interessadas no esporte, nós vamos ramificar isso lá para a CELD. Porque lá você tem aquele espaço simplesmente fantástico. Quem gosta do esporte, hoje em Balneário Camboriú, um espaço coberto não tem igual em Balneário Camboriú. Eu não conheço. Não, tá? não tem. Espaço aberto, nós temos algumas sedes aí e tal, mas igual a sede não tem. Um local agradável, fácil acesso. Sim. A Marginal, com aquela liberação da ponte, ficou espetacular, porque antes era mais dificultoso. Sim. Não é? Em todo o espaço que você vê na cidade. Então, eu acho que dentro disso, né? Eu gosto do esporte. O esporte é o que me dá assim, uma satisfação assim, daquilo que eu gosto de fazer. Sim. Não é? Uma outra coisa que eu gosto de fazer bastante também é estudar. Hoje eu estudo muito mais do que quando era piá. Quando eu era piá, minha mãe mandava estudar, mas eu estava com a bola na mão. Escutem, crianças e adolescentes, quem for assistir esse vídeo. Eu estava com a bola na mão, não estudei, e aí quem não estuda trabalha muito mais, né? Vai estar estudando agora. Vai estar estudando agora. Eu estou estudando agora, né? É claro que a gente fala assim, evidentemente que tudo requer conhecimento. Não tem hoje não tem mais assim dentro da nossa profissão aquilo que você diz assim, não, eu não vou estudar isso não. Não, você tem que estudar tudo. Hoje você estuda tudo para você ter dentro da tua consciência profissional um indicativo para os teus alunos, para os professores, para a sociedade. Porque na verdade nós falamos para uma sociedade que está crescendo e precisa, de certa forma, de algo muito especial, que é de alguém com responsabilidade, com eficiência naquilo que está fazendo, com a prospecção daquilo que faz e com aquilo que vai intermediar para os alunos e professores. Porque nós sabemos que o maior empreendimento que se faz e o maior patrimônio que se tem é a vida. Sim. Se eu não cuidar da vida, eu não vou ser próspero. A minha vida não vai existir. Até porque então, só uma coisa é certa na vida, né? A morte. A morte. A morte. Então eu digo o seguinte, se eu não conseguir prospectar para a minha vida esse patrimônio que eu tenho e fazer dele a minha maior riqueza, como é que eu vou transferir isso para os outros? Não é? Eu Como tenho que vai transbordar? Como é que eu vou dizer para ele que é possível, não é? Por isso que eu falo, estudar é um ato de fé. Então o aluno começa lá na pré-escola estudando, amanhã ele pode ser que esteja no Brasil estudando, pode ser que esteja no exterior estudando. Isso são as possibilidades, né, que a escola vai oferecer. Então nós, enquanto professores, temos essa responsabilidade muito grande. Eu acredito, eu sempre pratiquei dessa forma, se eu vou na sala de aula, eu tenho que dar a melhor aula. Mas em toda a área da vida é assim. Pois não mas por isso que de repente eu estou 30 anos na escola, né? Porque eu quero dar a melhor aula. Sim. Tá entendendo? E a gente sempre pode ser a nossa melhor versão a cada novo dia. Lógico, não é? E aí nunca entra numa rotina? Não. Todo dia de Porque manhã na sempre escola tem lá, aprendizado. nossa conversa é assim, né? Qual é a sua novidade hoje? Qual é a novidade? Qual é a novidade de do hoje? Nossa dia? conversa é assim, começa assim de manhã. Olha só que Qual legal. é a novidade? Qual é a novidade? Porque nós precisamos ter novidade para a gente entender as possibilidades que nós vamos estar trazendo para o nosso aluno. O nosso aluno tem muito mais novidade do que a gente. Porque ele não está preocupado nos afazeres que nós temos lá no colégio. Porque são 24 horas que a gente busca um entendimento com o aluno. E ele não, ele vai para casa, tal, vê a internet e tal, no outro dia ele tem novidade. De repente a gente não tem novidade. Não é? Então a gente, às vezes, passa dizendo assim, ó,
Qual é a tua novidade? Qual é a tua novidade? Você deu um abraço ao seu pai hoje pela manhã? Ou ficou com medo tá entendendo? Da reação Para dele. mim seria a maior novidade se ele falasse assim para mim. Hoje eu abracei a minha mãe e dei um beijo na minha mãe. Seria a maior novidade. Para mim, assim, eu fico torcendo para ouvir isso, tá entendendo? Por quê? Porque eu acho que isso é algo especial de cada pessoa. Porque quando você agradece alguém que te conduz, pô, não é verdade? É verdade. E quando você agradece alguém que te leva um sentimento de amor, cara. É verdade. Porque o amor, na verdade, é que vai prevalecer diante de tudo, né? Isso é bíblico, né? Não adianta nada. É tudo O que a gente amor, leva da vida é o amor. Lógico, o amor vai prevalecer, se viveu, cara. O que se deu, o que se recebeu. Então eu digo o seguinte, quando eu pergunto para o aluno assim, qual é a novidade? Então, se ele falar isso, eu fico muito feliz. Mas isso me lembrou, né? Porque eu falei no story, começando o nosso podcast, eu falei que a gente tinha algo em comum. Além da candidata. Além da candidata, esse romantismo, né? E eu quero te perguntar, seu Sérgio, o romantismo na área do empreendedorismo, eu já ouvi muitas críticas, né? E muitos elogios em relação a isso, em como a gente encara a vida por esse viés, olhar através do amor, né? A gente sabe que o mundo não vibra nesse amor que a gente idealiza. Por isso que vem seres humanos para que possam vibrar assim. Inclusive, quero abrir um parênteses e quero dar uma boa noite para a Juliana, que está nos ouvindo. Ela nos deu boa noite. Seja bem-vinda. Sandro, que falou também, parabéns, Aline, seja bem-vindo. Obrigada, Sandro. A gente sempre lembra de você, né? A gente vai vibrar mais amor por você também. Kleber, boa noite, está aqui nos assistindo, dando parabéns, Aline, e com certeza a cidade de Balneário Camboriú tem muita gratidão a pessoas como seus convidados de hoje, com certeza, né, seu Sérgio? Inclusive, os filhos do Kleber estudam lá no Colégio Margiros, né? E falando do romantismo, me diz, seu Sérgio, conta pra gente. Qual o senhor acha que isso é mais positivo ou negativo, esse olhar perante o mundo dos negócios? Porque eu acredito no romantismo, mas nós dividimos o romantismo em algumas situações. Tá? Romantismo e lucro. Eu ouvi isso a vida inteira, seu Sérgio. O romantismo e lucro, mas nós dividimos o romantismo como está na literatura brasileira. O romantismo é dividido disso, daquilo e tal. Tem os grandes pensadores, tem os grandes escritores e tal. E o romantismo no empreendedorismo é algo muito especial. Porque se eu não tiver um romantismo intrínseco, como é que eu vou despertar em mim uma inovação, uma acessibilidade, um conhecimento, essas histórias que a gente faz? Se você não tivesse o romantismo pelo esporte, você não teria o esporte, você teria feito outra coisa. Não teria durado no primeiro campeonato, eu acho, né, Rafael? Não é verdade? Vai para a construção civil. Daí eu digo assim, não, mas na construção civil também tem o romantismo. É uma coisa espetacular. Por quê? Por que tem um romantismo? Porque ali tem um aspecto elementar que a gente fala. O que é? A construção, ela é algo assim, para todos nós aqui, é algo que a gente olha, mas não admira. Uma parede, tá, a gente não admira isso. Sim. Mas muito pelo contrário. Se nós tivermos o senso do romantismo e daquilo que a gente prega para as pessoas, ali teve uma mão humana que levantou a parede, cara. Ali teve uma mão humana que fez aquele material. Olha que show. Está entendendo? Então é isso que a gente busca nessa expectativa de vida, mostrar para as pessoas que são coisas reais, pô. Que são seres humanos. São seres humanos que fizeram aquilo ali, independente se ele teve uma instrução maior ou menor do que a minha. Mas ele participou ali, ele colocou um tijolo sobre o outro, veio o reboco, veio toda essa história. Então nós temos que, mais uma vez, olhar para todas as situações que pertencem à nossa vida diferente. Mas as pessoas não olham. Me parece que elas olham só para o umbigo delas. E aí a vida segue. Vivemos um estilo de vida muito automatizado, né? Exato. Então, se você não olhar para o teu porquê, entender a tua motivação, aquilo que está movendo você muitas vezes acaba só reproduzindo alguma coisa e o tempo passa e você, por que eu estou aqui? Nem sei por que eu cheguei aqui. Só vim, tipo uma manada, né? Então, quando a gente propõe essa reflexão, lá esse ano na escola, nosso tema é acolhimento com resultado. Eu acho que busca muito esse equilíbrio do que você falou aí, né? Sim. Do romantismo com o lucro, que, né, é você ter
o teu porquê, ter o teu amor, ter o acolhimento, ter os aspectos da inteligência emocional, mas entender também a necessidade da performance, né, Aline? No empreendedorismo, na vida acadêmica, nos negócios, enfim, na carreira como toda, na nossa vida como todo, há também uma exigência de performance, né? A gente vive muito esse mundo tão competitivo, como tu falou, né? Que não vibra no amor, vibra na competição. Eu que trabalho com esporte até hoje, trabalho fazendo mentoria atletas de alto rendimento, onde 0,1 coloca um atleta dentro ou fora de uma Olimpíada, você imagina o nível de performance, de estresse que um atleta desse é submetido. Então a gente procura justamente esse equilíbrio lá no colégio, né? Enfim, daquilo que a gente tem ingerido ali, dentro do nosso dia a dia da empresa, de acolhimento, né? Toda a parte de inteligência emocional, tudo que nós fazemos, que é o romantismo, né? Aquilo que, como educadores que nós somos, formadores e tudo, mas também a gente tem essa perspectiva da lucratividade, né? De ser uma empresa, da expansão, de tudo isso, né? E como um atleta também, né? Ele tem que dar resultado, senão ele não vai entrar numa competição se não visa ganhar e levar a medalha ao ouro. 0,1 ali, né? 0,1. Então todo mundo visa um resultado no final, mas se a gente não tem aquele amor, aquele romantismo, não vai chegar nesse resultado. Não chega a disciplina do treino diário para ser a sua melhor versão e vencer. Porque você desiste do caminho, né? Você desiste do caminho. Está entendendo? Porque neste caminho, a gente diz assim, ó, como é que eu formo um atleta? Como é que eu formo um aluno? Né? Começando da pré-escola. Como é que esse aluno vai ficar... Forma um ser humano, né? Como um ser humano, ele vai ficar 12 anos lá na escola. 12 anos. 12 anos na escola. Depois ele vai enfrentar a faculdade. Mas como é que eu vou levar ele 12 anos, né, gerenciando as possibilidades, a personalidade? Eles mudam, eles crescem, eles têm o poder do crescimento, né? O mundo está mudando, o mundo está mudando, o mundo já mudou, o mundo... E muda a cada dia. Continuamente. Porque agora é muito acelerado. O mundo ficou muito mais áspero. Está entendendo? Não tem aquelas escadas mais inclinadas ou menos, ele continua áspero. Então você começa a pisar, você começa a entender um pouco mais dessa situação. E quando tem alguém que faz isso, mostrando a eles, poxa, dá um resultado espetacular. E o esporte tem essa ferramenta lá no colégio. Porque, na verdade, Nadine, eu chego para trabalhar no colégio como coordenador de ensino, né? Na verdade, o diretor nem sabia da minha vida no esporte, né? Não sabia? Não sabia. Eu chego para uma entrevista de emprego com ele lá como coordenador de ensino, que era parte da minha experiência no Rio de Janeiro. E aí ele falando justamente dessa vida dele no futebol ali, né? Já vi que ele tem um escudo de futebol na sala dele, aí começamos a falar sobre o esporte. E aí eu falei para ele, diretor, além do meu trabalho como coordenador, da minha experiência como coordenador de ensino no Rio de Janeiro, eu trabalho com esporte. Eu tenho uma escola de vôlei aqui em Balneário, na CELD. E aí começa a nossa conversa, vôlei, trabalha com esporte também? Aí nós começamos a construir a ideia do nosso ano letivo e da escola, partindo do princípio, eu trabalho na coordenação de ensino, mas já startando esse projeto esportivo. Eu estava agora lá dando aula de vôlei, antes de vir para cá para o CELDcast. Nós estamos lá com 32 crianças na escola de vôlei do colégio. 32 crianças. Na escola de vôlei. Do Fundamental 1 ao terceiro do médio. E ele levou essa meninada no final de semana agora, na competição... Em Itapema, estivemos no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Itapema com os alunos. Foi uma experiência de imersão para eles extraordinária. Porque justamente essa parte da performance, e eles percebendo como os atletas... um alto grau de exigência... Como a disciplina que você falou, Aline, como os atletas ali se alimentam durante um set ou outro, o treinador falando em inglês, enfim, então, e foi bem legal essa convivência. Essa experiência foi muito rica. Essa experiência é espetacular, porque normalmente não se vê isso. Ninguém tira o aluno da sala de aula para levar no evento. Exatamente. E ainda mais no evento esportivo. Isso não é comum em Balneário Camboriú. A gente faz isso, porque é uma coisa que me dá satisfação, porque nós sabemos do crescimento que é. A importância que é isso, a convivência com outras pessoas, no âmbito intelectual que eles têm, esses jogadores aí, que participam viajam o mundo, né? O mundo inteiro. Isso é espetacular, sabe? É fantástico. Não é? E por isso que eu perguntei sobre a escola esportiva, porque eu assisti a entrevista do senhor, né? Eu acho que foi mais um ano ou 2 anos atrás, e que falava logo após a pandemia, como trazer a atenção desses adolescentes e das crianças para a educação. E eu vejo muito, eu escuto relatos, né, ao longo desses 15 anos, que as crianças são muito motivadas, mais motivadas a ir lá jogar um futebol, jogar um vôlei, do que propriamente a educação. Então, talvez, isso que eu queria perguntar
para vocês, né, educadores. Essa questão de unir realmente o esporte com a educação, será que não é um atrativo para essa nova geração que está vindo, para justamente desafiá-las ou capturar essa atenção, essa vontade de voltar a ter conhecimento e sair das telas? Porque o nosso maior desafio é fazer com que eles saiam das telas. Do prático, do rápido, do resultado fácil, como o senhor, inclusive, falou na entrevista. Hoje o maior desafio que nós encontramos é o celular na mão das crianças. Exato. Nós comentamos isso na escola frequentemente, a gente até faz algum debate entre professores, como a gente indicar o celular para as crianças, como a gente modificar esse entendimento deles com o celular. Nós sabemos que quando ele nasce, o primeiro brinquedo que ele ganha da mamãe é o celular, que não é dele, é da mamãe, ela coloca no olhinho dele, está clarinho, está brilhando, ele bota o olhinho ali, não chora. Quando eu chorava, quando eu nasci, a minha mãe dava um tapa na bunda. Chora mais aí para você criar pulmão, criar força e tal, não é assim? Hoje não, a mamãe não quer que o filho chore, bota o celular e aí o que acontece é que eles não largam mais celular, tá entendendo? E aí o esporte fica em segundo plano. Porque quando o aluno, e isso é coisa mundial, não é só o Brasil não, tá? O aluno está viciado no celular. E, infelizmente, a nossa geração agora, dos anos 20 para frente, ou dos anos 15 para cá, estão viciados no celular. Eles vão dormir muito tarde, acordam tarde também. Né, não, viram madrugadas, né, dependendo do adolescentes. Então, aí nós temos um grande prejuízo no aprendizado. Nós sabemos que se as crianças não dormirem cedo, elas estarão cansadas no outro dia, cansadas porque não conseguiram dormir. E baixa o nível de cognição. E baixa o nível da cognição, baixa o nível do entendimento. Elas ficam estressadas porque daí ficam assim, sem uma metodologia de ensino. Então, por mais que você fale, por mais que você... É complicado. Porque os pais, de certa forma, como é que eles vão se livrar dos filhos quando estão chorando ou quando querem alguma coisa? Eu vejo pelos meus netos lá de 5 anos, 2 anos, eu vejo. A mamãe chega, pega o meu celular aqui, meu filho. Aí pronto. Aí depois a gente tenta tirar, né? Aí depois de ver o estrago que está fazendo, a gente tenta tirar, daí já é tarde. E aí a gente fica naquela sinuca de bico. Então, nesse conceito que nós temos aí com tecnologia, a tecnologia é uma coisa especial. Que veio para ajudar, né? Veio para ajudar. Da visão do senhor. Agora, nós sabemos que tem algumas deficiências diante de tudo isso. Como esse objeto aqui é um objeto industrializado, e a indústria precisa ganhar dinheiro, eles vendem a qualquer custo e a qualquer preço. E como que o senhor, lá no colégio, vocês encaram esse mundo digital? Como que é? Nós não fazemos da tecnologia a nossa metodologia. Não fazemos isso. Não, nós utilizamos a tecnologia como uma ferramenta para acessar o conhecimento, né? Entendendo justamente que o nosso caminho é um desafio, como o diretor estava falando, né? Porque todos nós hoje convivemos com essa tecnologia, né? E estamos lidando com uma geração que já nasceu pautada nesse padrão, né? É uma questão de neuroplasticidade, nós estamos falando, né? Não é só uma questão do que gostam, já nasceram e o cérebro está formatado já com uma série de estímulos visuais, sonoros. Então é um grande desafio para a gente em sala de aula, inclusive, né? Que o aluno fique lá concentrado 45 minutos, como a minha geração e a tua ficava, sentado prestando atenção numa aula. Isso é um desafio. É um grande desafio, um grande desafio. Até mesmo na aula de vôlei, Aline, lá. Os meus exercícios antes, sei lá no início do ano 2000, quando eu comecei a trabalhar, 2 minutos de repetição. Agora, com 45 segundos, eu já troco a repetição do exercício. E aí? É porque você percebe que a mente sai, né? O foco sai muito rápido, assim. Então, a gente, dentro da escola lá, tem realmente um trabalho muito grande com os professores. Fizemos um treinamento, antes de começar as aulas agora, falando sobre educação 5.0, onde tem uma visão de tecnologia, mas também das competências socioemocionais, mas usando a tecnologia, como disse para você, não como uma metodologia, mas como ferramenta. Boa parte da nossa apostila que nós utilizamos lá tem QR Code, então os alunos em alguns momentos pegam o smartphone, acessam o QR Code da apostila, né? Nossas salas são projetadas, enfim, com projetor, enfim, temos sala inteligente, né? Usamos inteligência artificial na sala do terceirão, eles têm acesso a tudo isso, mas como ferramentas. Porque não tem como abrir mão disso também, né? A gente precisa utilizar isso, né? Não tem como abrir mão disso. Não, mas imagina, né, agora com essa informação mesmo dentro do esporte,
a criança consegue se desfocar ainda, né? Porque o esporte, não sei, na minha geração eu lembrava que isso me mantinha pelo menos focada. Eu sou uma pessoa hiperativa também, preparada na frente do computador 45 minutos para escrever. O atleta de alto rendimento, o atleta do alto rendimento, ele tem até uma condição melhor desse foco, né, ali no treino. Mas principalmente na base, na iniciação, assim, né, que é o nosso trabalho hoje mais nesse padrão, nesse momento, ele não tem ainda uma estrutura formada de atleta. Ele está ainda se formando, né? E como você faz, Rafael, para construir esse foco no atleta? Médio e longo prazo, né, Aline? É um trabalho de passo a passo, dele compreender, por exemplo, uma imersão como essa que nós tivemos lá, do vôlei de praia, como nós falamos aqui. Sim. A todo tempo eu estava lá com vários insights com ele, assim, está percebendo isso? Está entendendo o que está acontecendo ali agora? Vou ali tirar uma foto com o atleta agora. Não, agora é na hora de tirar foto. Agora trazendo eles para o presente. Trazendo ele para o presente. Eles entendendo como um atleta de alto rendimento se posiciona, a postura que ele tem, a disciplina, o que ele fez para chegar lá. O diretor falou, um aluno fica com a gente lá 12 anos mais ou menos em média na escola, né? E um atleta, para ganhar uma medalha olímpica, normalmente ele também vai demorar 10 a 12 anos. Porque você imagina, que se o Rafinha lá, o meu filho começou a jogar vôlei com 11 anos de idade, vai ganhar uma medalha olímpica com 24 anos, ele está 12 anos, Aline, fazendo aquilo de domingo a domingo, treinando 2, 3, 4 horas por dia. Então, quer dizer, é um alto nível de exigência. Então, com esses alunos, nós trabalhamos a médio e longo prazo, né, com imersão, com experiência, porque é uma condição realmente determinante, a experiência prática no esporte. Ele tem que vivenciar, tem que jogar, vai ganhar, vai perder, vai lidar com a frustração, vai lidar com a dificuldade de encontrar um adversário mais forte. Não, e a frustração de estar treinando todos os dias todo e ainda tempo. assim não chegar no resultado que almeja. Não conseguir. Faz parte do processo da vida. Parte do processo a gente empreende e às vezes a empresa vai falir e a gente abre uma outra empresa e recomeça. Faz parte do processo. O atleta, como eu te disse, que fica 0,1 fora da Olimpíada, esse cara não é um derrotado. Só porque ele ficou fora da Olimpíada. A carreira dele não foi para o lixo porque ele ficou fora da Olimpíada por 0,1. Ele tem mais um ciclo olímpico, ainda que não seja mais um ciclo olímpico, seja o último ciclo olímpico, tudo que ele construiu até ali, toda aquela jornada, fez dele quem ele é. Então é esse trabalho que a gente faz ali com os alunos. É muito embrionário, é muito inicial o nosso projeto esportivo, mas está totalmente voltado para essa questão de desenvolvimento de carreira. Nem todos serão atletas, né, Aline? Não, eu trabalho desde o ano 2000. Da vida. Eu trabalho desde o ano 2000 como treinador de vôlei, você imagina. E eu tenho 2 atletas olímpicos. Tenho diversos atletas profissionais, mas que chegaram na Olimpíada, eu tenho 2 atletas. E qual é a área deles? Vôlei de praia. Vôlei de praia, jogaram Olimpíada, campeão mundial e tudo, né? É porque eu sei que você trabalhou com atletismo também, né? O atletismo eu trabalho na parte de mentoria de alta performance, né? Com coach esportivo. Entendi. O atletismo eu trabalho nessa parte da mentoria de alta performance como coach esportivo. Tenho vários atletas de atletismo ao redor do Brasil, atleta olímpico, inclusive, que eu atendo também como mentor de alta performance. Mas como treinador, foi no vôlei e no vôlei de praia. Mas agora eu tenho centenas de ex-atletas que hoje são cidadãos, que estão vivendo bem, né, construíram família, gerenciam suas carreiras, baseado nesses princípios do esporte. Que bacana. E o esporte, ele qualifica as pessoas, né? De certa forma, ele qualifica as pessoas e nós entendemos que o esporte, ele qualifica as pessoas para o bem, não é? Porque a competição faz com que você entenda os diferentes, né? Quem que são os diferentes, aqueles que vão chegar lá e aqueles que não vão chegar. Então, essa é uma situação muito prática nossa, dentro daquilo que a gente está fazendo e quero, assim, dizer que a gente faz com muita eficiência mesmo, sabe? Porque a gente tem conhecimento, né? Nesses casos todos, né? Quando a gente diz assim, qual é o maior momento do professor? Quando ele vê um resultado, né? Quando ele vê um resultado daquilo que ele semeou, daquilo que ele plantou, daquilo que ele sugestionou aos alunos. Quando você, lá na tua empresa, sugestiona aos teus colaboradores algo que eles dão importância, o grande caminho para todas as empresas, eu penso assim, quando os colaboradores dão importância naquilo que você sonhou. Quando as pessoas não dão importância naquilo que você sonhou, o teu sonho fica só para você. As pessoas têm que sonhar junto. Então o colégio sonha. Esse é o maior desafio. Então o colégio sonha, não é? E quer que as pessoas entendam isso. Nós queremos que os nossos alunos entendam isso. Por que é importante estudar? Por que é importante esse acolhimento com resultado? Não é? Quando nós falamos de acolhimento com resultado, para nós é algo muito especial. Não é algo assim jogado. Porque nós temos metodologias para isso. Sim. O professor Rafael tem a metodologia dele no esporte. Nós temos a metodologia na matemática, na física, na química, na lógica. Não é? Porque nós sabemos de tudo isso.
E tudo isso é prospectado com a inteligência artificial. A inteligência artificial, já estão aí contestando a inteligência artificial. O senhor leu aquela matéria também? Eu também fiquei sabendo. Ele falou comigo. Estão contestando. Já estão apavorados. E daí nós temos um chat aí, o tal do G, não vou falar outra palavra, 4, que... O que é isso? Isso é uma ferramenta que faz com que ele aprimore todas as mensagens oferecidas à internet. Que coisa maluca, né? Todas as mensagens que estão na internet, esse chat pode trazer para você a 2 segundos e formar para você uma equação, formar para você uma descrição, formar para você uma dissertação, tudo que você imaginar. Então, a partir do momento que um robô consegue fazer todos esses cálculos matemáticos, ele consegue fazer um cálculo matemático de uma emoção? A ponto de reagir a um ser humano, como o que ocorreu lá, né? Foi isso que aconteceu. Ele teve vontade própria. Por isso que eles estão dizendo, vamos parar por 6 meses ou 8 meses. Achei fantástico. Isso aí. Mas daí um outro camarada disse o seguinte, os Estados Unidos vai parar com isso por 6 meses. Mas os outros países que estão também emergindo para isso vão parar? Muito pelo contrário. Pelo contrário. Cada um quer ter a sua tecnologia. Por quê? Ponta. Porque tecnologia, nós sabemos que é resultado. E para ter resultado de verdade, tem que ter tecnologia de ponta, senão não vai, cara. Não vai. Verdade. Não é? E aí a competição está nas entrelinhas da guerra. Nas entrelinhas da guerra. E aí quem sobrevive a esse comando mundial, né? Porque é um comando mundial. Isso. Você vai ter clientes lá, e eu também, por esse comando mundial. O que é o comando mundial? É o poder do dinheiro. Não é? Se não tiver dinheiro. Né? Então, como é que se gerencia dinheiro, né? Como? A gente não fala isso, né? É verdade. A gente não fala de... A gente fala. Cultura. E tal, é verdade, seu Sérgio. E não fala de dinheiro. Eu sou obrigado a falar de dinheiro. Você é obrigado a falar de dinheiro, você também. E tem essa disciplina lá no colégio? Eu sempre digo o seguinte, vamos falar de dinheiro. Isso. Dinheiro é concreto, é matéria. Né? Tem o dinheiro. Se você tiver o dinheiro, você consegue fazer. Por que você está estudando? Aí o aluno diz, estou para aprender. Parabéns. Mas, em contrapartida, você estuda para lá na frente ter como receber pelo teu trabalho o dinheiro. Mas e alguém está pagando para você estudar? Lucro sobre o seu investimento. Lucro sobre o seu investimento. Está entendendo? Então, essas coisas assim, evidentemente que tudo passa por conhecimento. Né? Nós precisamos atingir esse ápice do conhecimento, mas nós sabemos que, infelizmente, no mundo, não é só no Brasil, não, tem poucas pessoas que chegam no ápice do conhecimento, no ápice da tecnologia, no ápice da segurança, não é? E nós falamos de segurança, daí nós falamos de insegurança alimentar, não é? Insegurança alimentar é uma coisa que no Brasil, ela é pobre demais, né? Nós temos 50 milhões de pessoas passando fome, uma insegurança alimentar cruel. Nós temos insegurança alimentar média, que são as pessoas que têm o que comer hoje, mas não sabem o que tem que comer amanhã. Daí nós temos as pessoas que têm segurança alimentar, graças a Deus nós aqui, nós temos, né, segurança alimentar, porque nós vamos chegar amanhã, hoje, né, nós vamos ter o que nos alimentar, não é verdade? Nos vestir. Então, essas coisas assim, veja que o mundo não é uma coisa tão abstrata, não. O mundo é complexo, concreto. Concreto. A tecnologia está aí, mas, por outro lado, a tecnologia também pode levar a sociedade mundial num caos. Sim. Também pode. Sabe por quê? Como? Porque as pessoas não vão ter emprego. As pessoas não vão ter esse amparo da política. Porque quando você tem você tem a inteligência artificial com robôs, o que um político pode fazer? Colocar robôs para que ele seja um detentor de tudo. Está entendendo? Isso é ruim. No meu ponto de vista, isso é ruim para uma sociedade democrática mundial, de repente.
não é? Assim como nós passamos no momento da história pela Revolução Industrial, né? Esse é um momento de ruptura, assim, realmente muito sério na nossa história, né? Seríssimo. A história do mundo está mudando aos nossos olhos. Estamos vendo aos nossos olhos como uma coisa está acontecendo, e esse crescimento exponencial da inteligência artificial nos nossos dias, né? A gente realmente vai ter uma dificuldade em relação a algumas profissões, né? Algumas profissões serão substituídas, já estão sendo, né? Ao longo dos anos, né? Mas à medida que isso vai crescendo e se expandindo, realmente a gente percebe a complexidade que é, né? Para a sociedade administrar tudo isso, e ao mesmo tempo nós estamos aqui trabalhando na escola, educação, esporte, né? Estamos lidando com crianças, adolescentes, com jovens, né? Temos a responsabilidade nas nossas mãos, e é a nossa geração, Aline, que eu costumo dizer lá no colégio para os professores, nas nossas reuniões, é a última geração que teve acesso aos grandes mestres. A nossa geração é o último elo aos grandes mestres. E nós temos essa responsabilidade nas nossas mãos. Se a nossa geração falhar, eu realmente tenho uma séria preocupação que está por vir. Mas ainda bem que existem pessoas comprometidas como nós e milhares de pessoas, né, no mundo que estão aí estudando sobre desenvolvimento pessoal, como você falou, e trabalhando, né, com todas as ferramentas, no esporte, na educação, enfim, produzindo conteúdo cultural, para que possa transferir esses valores. Que independente se nós estamos com máquinas ou não, os valores precisam ser mantidos. Né? Nem tudo que é antigo é velho. Nem tudo que é antigo, né, precisa ser deixado de lado. A gente precisa saber discernir muito bem nesse momento da história o que pode permanecer. Princípios e valores permanecem sempre. Lidando com um livro ou com um e-book. O importante são princípios e valores que ali estão definidos. Né? Exatamente. É a era da revolução tecnológica que a gente está vivendo, né? Sim. E o principal que você estava falando é essa questão da responsabilidade. Já falaram aqui, já passou 1 hora, gente, desse bate-papo e a gente nem percebe. Rápido demais, né? Muito rápido. Rápido demais. E a gente vai vivendo isso e a nossa geração, a gente vai ter muito o que compartilhar com relação a, eu digo, com esse do empreendedorismo, sabe? Tudo que a gente está vivendo com relação ao... Eu vivo muito com o esporte, né? O que mais desafia... O mundo esportivo, ele traz muito... Quem se destaca no mundo esportivo, o jogador que se destaca, é aquele que é disciplinado e treina. Sim. Quantas horas por dia que você falou hoje na nossa conversa? Sim. Meio período, no mínimo. Ele está treinando a mesma técnica. Quem vai se destacar no empreendedorismo e na inteligência emocional? Aquele que está se dedicando a isso. Então, eu acredito que a nossa geração hoje, Rafael, que a gente está na nossa idade, o nosso maior desafio para se tornar esse mestre vai ser principalmente se dedicar horas a fio, todos os dias, domingo a domingo, para entregar algo melhor para essa educação que está por vir e para dizer para eles que sim, valeu a pena. Temos a inteligência artificial para nos auxiliar, mas não para nos substituir. Até porque somos insubstituíveis. Até porque a inteligência artificial foi criada por homens também. Exatamente. Homens que estão criando a inteligência artificial. Fantástico, gente. Estamos encerrando, então, o nosso primeiro Celdcast. Quero agradecer infinitamente, seu Sérgio, pela participação, por aceitar o nosso convite e compartilhar toda essa sabedoria conosco. Eu é que fico lisonjeado com a presença de vocês dois, mestres também, né? Dentro do esporte, isso me gratifica bastante, porque é uma coisa que eu admiro, né? E você, pelo empreendedorismo lá da CEL, 17 anos, não são 17 dias, né? É verdade, é verdade. Não é uma coisa assim. Então, meus parabéns, muito obrigado pelo convite. E estamos à disposição sempre, com muito carinho por você, pela tua CEL de maravilhosa. E meu querido Rafael aqui, obrigada, pela gentileza dele estar conosco, né? Prospectando a ideia que ele veio de uma cidade muito maior, mas ele não veio para uma cidade maior do mundo, ele veio para uma cidade... Tá entendendo? Rio de Janeiro, né? Tá na maior cidade do mundo, né? Agora, quem acompanhou o podcast lá no início tem uma história. Muito obrigado aos nossos assistentes, né? Aos pessoal que está na contra-regra aqui, muito obrigado também. Isso. E aos nossos telespectadores, né? Sim. Isso nos orgulha bastante também. Com certeza. Muito obrigado a todos. Obrigado, seu Sérgio. Obrigada, Rafael, por estar conosco. Família linda que todo sábado de manhã está lá com a gente. Todo sábado de manhã na CEL de vôlei de praia. Vôlei de praia, mas não é só apenas um vôlei de praia. Tem muito mais lá sendo ensinado para aqueles adolescentes, né? Muito obrigado, Aline, pelo convite. Aí é uma honra estar com vocês. E amanhã nós estaremos lá. E amanhã estamos lá na CEL, amanhã vai ter Páscoa lá na CEL. É verdade. Nossos alunos da educação infantil do Fundamental 1, amanhã à tarde, estaremos lá na CEL, lá,
um evento extraordinário. Vocês já estão, imagina como é que a escola estava hoje, né? Todo mundo já amanhã na CELD. E é uma honra estar com você mais uma vez aqui, Aline, conversando, Obrigada. trocando essa ideia. Eu tenho a honra, como disse, de estar com o diretor todos os dias e mais uma chance de estar aqui ouvindo, né? Dá vontade de anotar o que ele está falando. Você vê, né, Aline? Eu vou é uma mentoria, tudo. né? É uma mentoria, né? Muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo aí, né? E estamos lá no Colégio Margiros, com a nossa escola de esporte, né? Nossas aulas, né? Acontecendo vôlei, futsal, Qual o Instagram de jiu-jitsu. vocês, a mídia social? É Colégio Margiros. @Colégio Margiros, nós estamos lá. Siga lá, gente. Quem quiser chegar por lá para tirar dúvida, né, sobre as nossas atividades esportivas, né, não são só para os nossos alunos não, tá, Aline? Nós somos ali, nosso ginásio é um centro esportivo no centro de Balneário Camboriú. No coração da cidade. No coração da cidade. Então, mesmo quem não é aluno do Colégio Margiros, pode praticar lá com a gente. Ó, fica a dica, hein, a gente está com um problema sério lá, que as turmas estão lotadas, então estamos abrindo novos horários que ótimo, agora. existe a CEL de Balneário Camboriú. É isso aí. E vamos levar esporte para essa juventude, vamos levar a vida, né? Com certeza. E eu quero encerrar com a frase do seu Sérgio, que fé é conhecimento. Fé é conhecimento. Fé é conhecimento. E até a próxima terça-feira com todos vocês, se Deus quiser. Amém. Amém.